Quem tem porquinho da Índia sabe o quanto esses bichinhos podem ser escandalosos. É muito comum o porquinho ouvir algum barulho que ele associa com comida, como uma geladeira abrindo, uma sacola, e começar a gritar desesperado. Esse é um comportamento engraçado e super bonitinho no começo, mas às vezes isso se torna um problema para alguns tutores, quando o porquinho resolve gritar em horários desagradáveis, como de madrugada, ou muito cedo, ou quando ele faz escândalo por qualquer coisa. E esses bichinhos são muito espertos, eles conseguem no grito ganhar nossa atenção e mais do que isso, ganhar a comida que eles querem. Muitas vezes eles têm o alojamento cheio de alimento, tá lá o feno, tem algum outro alimento para eles, mas eles pedem o que eles querem o tempo todo. E muitos tutores, só por passar perto, já ouvem um porquinho gritando e pedindo comida. E mais do que isso, ficam com pena, acham que ele está com fome e acabam oferecendo cada vez mais alimento. E sem perceber, ao fazer isso, o tutor está incentivando cada vez mais aquele porquinho a gritar pedindo alimento. É como se o tutor estivesse treinando o seu porquinho a gritar toda vez que ele quer alimento. E o porquinho, que é muito esperto, acaba treinando o seu tutor para alimentá-lo toda vez que ele grita. Mas não, ele não está com fome. Isso é a primeira coisa que a gente pensa, coitadinho, ele está com fome, ele está com vontade, mas não é bem assim. Não é por isso que eles gritam o tempo todo. Eu vou deixar aí no card um vídeo explicando por que os porquinhos gritam toda vez pedindo comida. Mas o que fazer se esse comportamento, que antes era engraçado, fofinho, interessante, está se tornando um grande incômodo? Se essa gritaria do porquinho passou a incomodar muito em casa. Nesse caso, o ideal seria treinar o seu porquinho para não pedir comida. Para pedir comida só nos momentos certos, quando você realmente quer alimentá-lo. Parece difícil, mas não é tão difícil assim. E nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer isso, aproveitando o comportamento normal dos porquinhos da Índia. Então assiste esse vídeo até o fim, que você vai descobrir como solucionar esse problema. A primeira coisa importante é prestar atenção no comportamento do porquinho. Se você prestar um pouquinho de atenção, vai ver que ele fica sempre atento ao barulho. E ele associa algum som ao alimento, como é o caso das sacolas, da porta da geladeira, algum barulho diferente, até a voz do tutor. Então, o que a gente tem que fazer para tirar esse comportamento de gritar por qualquer coisa é fazer com que ele associe a alimentação com um determinado som. E eles prestam bastante atenção, então não é tão difícil assim treinar. Você só vai precisar de um pouquinho de paciência. E conseguir resistir à vontade de alimentar o porquinho toda vez que ele grita. Então, ele vai ter que entender que ele só vai ser alimentado quando você quiser e quando você fizer um determinado som. Mas o que usar para fazer esse som? A gente tem várias opções. Uma coisa muito utilizada quando você vai treinar algum animal, principalmente cães, é o chamado clicker. Nada mais é do que um objeto que faz um barulhinho de clique quando é apertado. E normalmente você dá um comando para o animal, ele responde ao comando, você aperta o clique, ele ouve aquele som e ganha o petisco em troca. Mas com o porquinho não funciona dessa forma. No caso do porquinho, você não vai dar um comando. Você vai fazer com que ele associe que toda vez que ele ouve esse som, ele recebe o alimento. Então, ele vai ficar condicionado a só esperar alimento, ou até gritar em alguns casos, quando ele ouvir o barulho que ele associa essa alimentação. Então, você tira o costume dele associar a porta de geladeira abrindo, a sacola, e associa um outro som. E com isso, ele vai esperar o som para começar a esperar pelo alimento. Ah, então eu tenho que comprar um clicker para treinar o meu porquinho? Não, você pode utilizar qualquer som, desde que você utilize aquilo para ele memorizar e relacionar com o alimento. Então você pode usar uma caneta, que quando você aperta, ela faz o clique. Ou qualquer outro objeto com som característico, como um sininho, até um toque no celular, que vai ser usado só para o porquinho, ou até um assobio, desde que seja feito sempre da mesma forma. O importante é que você faça o porquinho associar aquele determinado som, seja ele qual for,
que ele seja sempre igual, mas ele tem que estar associado ao alimento, ao momento da alimentação. E isso não é nada difícil de fazer. Você simplesmente vai pegar aquele objeto que vai fazer o som ou utilizar o seu assobio no momento que você for alimentar. Pegue o alimento. Você está levando para o alojamento, você já faz o som quando for colocar no alojamento. Colocou ali, pode parar o som. No início, você faz o som por um tempinho a mais. Depois, só o som já é suficiente para ele prestar atenção, saber que vai ser alimentado. Então, sempre associar, toda vez que for alimentar, não importa se você vai colocar mais feno, se você vai colocar verdura, legumes, um pouco de ração, o que seja, sempre fazer o som. E independente de quem for alimentar, se for você, se for outra pessoa em casa, pedir para que todos, no momento de alimentar os porquinhos, façam aquele som. Em poucos dias, os porquinhos associam o som à alimentação. Então, eles param de fazer aquele escândalo quando você abre a geladeira de madrugada, de fazer um escândalo quando o celular toca e você está trabalhando, às vezes em home office, ou até porque você chegou com compras do supermercado e ele ouve o barulho da sacola. Então, é uma forma de treinar o seu porquinho. Parece uma coisa complicada, mas é extremamente simples. O importante é paciência e atenção no bichinho. Perceber se ele está prestando atenção no som, se ele se interessa pelo som e se ele associa o som ao alimento. E aí você vai evitar aquela gritaria toda vez que você faz um barulho que ele associa ao alimento. E aí, seu porquinho da Índia também é daquele tipo que grita por tudo? Você acha isso legal ou você já teve problemas por causa disso e isso começou a te incomodar? E aí, você tentou treinar o seu porquinho? Se você tentou, conta aí pra gente como é que foi, se deu certo, se foi rápido, se demorou. E que som que você usou para ele associar ao alimento e aceitar bem esse treinamento. Conta aí pra gente.